Dando continuidade ao nosso estudo, nós falaremos agora sobre as figuras qualificadas. As formas qualificadas de extorsão mediante sequestro estão previstas nos parágrafos 1º até o parágrafo 3º do Código Penal, que eu lerei agora para os senhores. A parágrafo 1º, se o sequestro dura mais de 24 horas, e se o sequestrado ele é menor de 18 anos. Então incide aqui duas situações. Se ele durar mais de 24 horas e se a pessoa sequestrada é menor de 18 anos. Ou ainda, uma terceira situação, se o maior de 60 anos. Ou ainda uma quarta situação, se o crime é cometido por bando ou quadrilha. Então no parágrafo 1º nós temos a forma qualificada em 4 espécies aqui. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado ele é menor de 18 anos, se ele é maior de 60 anos, ou ainda se é cometido por bando ou quadrilha, por grupos aí. O parágrafo 2º fala se do fato resulta lesão corporal de natureza grave. E aí a terceira forma, a forma mais rigorosa e também mais recrudescedora pelo Código, se resulta a morte. E uma quarta, no parágrafo 4º, se o crime é cometido em concurso, o concorrente que denunciar a autoridade fará a facilitação da libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1/3 a 2/3. Esse parágrafo 4º é a forma da extorsão mediante sequestro qualificada, mas aqui seria uma privilegiadora, uma redução no caso da pessoa que dedura, o delator, certo? Então vamos lá. Nas hipóteses de concorrência de 2 ou mais qualificadoras, vamos entender. Mediante, a extorsão mediante sequestro praticada contra maior de 60 anos, da qual resultou a morte da vítima. O magistrado, ele deve utilizar para fim de adequação típica a qualificadora mais grave, ou seja, com a pena em abstrato mais elevada, funcionando a outra ou outras como circunstância judicial desfavorável. No exemplo mencionado, o réu será condenado pela extorsão qualificada pela morte, do artigo 159, parágrafo 3º, com a pena de reclusão de 24 a 30 anos. Cabe ressaltar, senhores, que a qualificadora afastada nesse contexto, vítima maior de 60 anos, será utilizada como uma circunstância judicial desfavorável na primeira fase da aplicação da pena privativa de liberdade. E aí nós vamos para a primeira delas. Se o sequestro dura mais de 24 horas e se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, parágrafo 1º. Em todas as qualificadoras do parágrafo 1º, do artigo 159 do Código Penal, a pena é de reclusão de 12 a 20 anos. E aí passamos aí a análise de cada um. A duração do sequestro superior a 24 horas. Essa qualificadora é de natureza objetiva, pois pouco importa a condição pessoal do criminoso ou da vítima, e a lei aqui, ela contenta, com o sequestro por um período maior de 24 horas, o qual há de ser contado desde a privação da liberdade, ainda que o resgate seja pago em momento anterior. Essa hipótese é uma hipótese de crime a prazo. O fundamento do tratamento penal aí mais severo repousa-se na elevada gravidade do dano psicológico aí proporcionado à vítima e aos seus familiares. Pois quanto mais longa é a privação da liberdade, maior é o temor relacionado ao mal a este aí produzido. Se a vítima demora longa e a privação da liberdade, e aí nós vamos entender, se a vítima demora a ser libertada, cresce um sentimento de incerteza, de medo, de insegurança no tocante à preservação da vida ou da sua integridade física. Se o sequestro é de menor de 18 anos ou maior de 60 anos, o artigo 159, parágrafo 1º do Código Penal, foi modificado pela Lei 10.741 de 2003,
E nele incluiu o maior de 60 anos aí nesse contexto. A partir de então, no mais, se aplica a extorsão mediante sequestro praticada contra o idoso e a agravante genérica contida lá no artigo 61, inciso 2H do Código Penal, sob pena de caracterização do bis in idem. O fato determinante para a caracterização da qualificadora aqui é a idade da vítima dessa privação da liberdade de locomoção, né? A idade da vítima deve ser provada nos autos do inquérito policial ou da ação penal mediante a ajuda de documento idôneo, certidão de nascimento, RG ou CNH. No que diz respeito ao delito cometido contra a pessoa menor de 18 anos de idade, considera-se relativamente ao tempo do crime a teoria da atividade na forma disciplinada lá pelo artigo 4º do Código Penal, né, que nós já vimos lá no início do primeiro semestre de vocês. Tá? O artigo 4º diz o seguinte: considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Tá? Por sua vez, no campo do crime praticado contra a pessoa maior de 60 anos, a extorsão mediante sequestro é crime permanente, incide a qualificadora quando a vítima foi privada da sua liberdade antes de completar os 60 anos de idade, desde que o sequestro subsista após o 60º aniversário da pessoa. Quanto ao sequestrado menor de 18 anos de idade, e o artigo 9º da Lei 8.072/90. Essa circunstância de a pessoa privativa da liberdade ser menor de 18 anos é a qualificadora da extorsão mediante sequestro, é que consta do artigo 159, parágrafo 1º do Código Penal. O artigo 9º da Lei 8.072/90 dos crimes hediondos, revogado pela Lei 12.015 de 2009, diz que a extorsão mediante sequestro, sem qualquer das suas modalidades, teria a pena acrescida até a metade, respeitado o limite superior de 30 anos de reclusão. Visualiza-se nesse contexto, nesse impasse aqui, como devia agir o magistrado na situação em que a pessoa sequestrada não era maior de 14 anos, né? E aí aplicava-se a qualificadora do parágrafo 1º do artigo 159 do Código Penal, e essa causa de aumento de pena, então, prevista no parágrafo 9º da Lei 8.072/90. Ou somente uma delas? Se apenas ser uma delas, qual seria a correta? Né? Fica essas perguntas no ar. Quando a vítima não era maior de 14 anos, era forçoso até então concluir, né, essa exclusiva a qualificadora do artigo 159. Não incidia a causa de aumento de pena que por outrora instituída pelo parágrafo 9º da Lei 8.072/90, evitando-se aí o quê? O bis in idem. A preferência do magistrado pela qualificadora se justifica pelo momento em que ela incide na dosimetria da pena privativa de liberdade. Enquanto isso, a causa de aumento de pena ela é utilizada na terceira e a última fase da fixação da pena privativa de liberdade, como determinada pelo artigo 68 caput do Código Penal. Percebe-se, desta forma, que no crime de extorsão mediante sequestro, a regra, então, estabelecida pelo artigo 9º da Lei 8.072/90, exclusivamente no que diz respeito à vítima não maior de 14 anos, era praticamente inócua, segundo o entendimento do Superior Tribunal Federal, né, Tribunal de Justiça. Aplica-se o parágrafo 1º do artigo 159 do Código Penal ao delito de extorsão mediante sequestro, quando o mesmo dura mais de 24 horas, em causa 7 dias aí, né, em causa 7 dias. Se a agravante do parágrafo 9º da Lei 8.072/90, tendo em vista a idade da vítima aqui, a época dos fatos, 12 anos, não havendo qualquer consideração dupla no mesmo fato, ensejará a exclusão da referida agravante. Se o crime aqui é cometido por bando ou quadrilha. O artigo 24 da Lei 12.850 de 2013, a Lei dos Crimes Organizados, a ORCRIM, né, conferiu uma nova redação ao artigo 288 do Código Penal, quadrilha ou bando. Por associação criminosa,
Dessa mudança, surgiram dois posicionamentos acerca da qualificadora prevista no artigo 159, parágrafo 1º, enfim. A primeira posição é de que a qualificadora não pode mais ser aplicada em homenagem à taxatividade do direito penal. Os crimes de quadrilha e bando deixaram de existir e a figura qualificada não mais faz menção ao delito de associação criminosa e igualmente não se refere ao artigo 288 do Código Penal. Isso é para a primeira posição. Quanto à segunda posição, a qualificadora continua a ser aplicável, pois o artigo 288 do Código Penal não criou um novo crime. Na verdade, a Lei 12.850 de 2013 limitou-se ao quê? A alterar o nome do delito e também a redação do tipo penal. Mas o fato é incriminado a associação de pessoas para o fim de cometer crime nesse contexto, embora com algumas modificações em sua estrutura. Diante dessa premissa de validade da qualificadora, é preciso destacar que o tipo penal derivado atualmente depende da associação de 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Não é suficiente o mero concurso de pessoas, como verifica em outros crimes contra o patrimônio, furto, roubo ou extorsão e outros aí. Tá? O tratamento penal mais severo se justifica, nesse contexto, pela maior facilidade do cometimento de crimes de extorsão mediante sequestro, quanto, para tanto, há uma associação estável e permanente de ao menos 3 pessoas nesse contexto. A extorsão mediante sequestro e associação criminosa apresentam objetividades jurídicas diversas e a extorsão mediante sequestro, ela atinge o patrimônio e a liberdade individual. Já a associação criminosa, ela fere a paz pública. São crimes que se consumem em momentos diversos. Extorsão mediante sequestro é a privação da liberdade da vítima. E o segundo, a associação com a união de pelo menos 3 pessoas, revestida de permanência para o fim específico de cometer crimes, ainda que nenhum seja efetivamente praticado. A visão do Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça. São delitos autônomos e independentes por serem distintos os bens jurídicos tutelados. Se o fato resulta lesão corporal de natureza grave ou resulta a morte, parágrafo 1º e parágrafo 2º. A extorsão mediante sequestro, como resultado aqui da lesão corporal de natureza grave, é punida de reclusão de 16 a 24 anos. A extorsão mediante a restrição da liberdade da vítima com resultado morte, do artigo 158, parágrafo 3º, a maior pena privativa de liberdade nesse contexto, trazida pelo ordenamento jurídico em vigor, é de reclusão de 24 a 30 anos nesse contexto. É necessário que o resultado agravador atinja a pessoa sequestrada, e aí nós vamos entender que por corolário, exemplificadamente, se o criminoso, buscando assegurar a impunidade do crime patrimonial, ele mata dolosamente a pessoa que estava efetuando o pagamento do resgate para a privação da liberdade do sequestrado, aí eles serão imputados os crimes de extorsão mediante sequestro, artigo 159, com qualquer qualificadora, salvo a do parágrafo 3º. E o homicídio qualificado pela conexão consequencial, nesse contexto, do artigo 121, parágrafo 2º, a linha 4. Em relação à qualificadora contida no artigo 159 do Código Penal, é indiferente que tenha sido morte provocada dolosa ou culposamente. A extorsão mediante sequestro, qualificada pela lesão corporal de natureza grave ou a morte, não se enquadra obrigatoriamente como crime préter-doloso. Finalmente, se o resultado agravador, morte, lesão corporal de natureza grave, for produzida por caso fortuito ou de força maior, ou culpa de terceiro, não incide a qualificadora respectiva, extraída do artigo 19 do Código Penal, pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde a agente que houver causado
ao menos culposamente. Exemplo, um incêndio acidental queima o barraco em que a vítima era mantida em cárcere, em cativeiro, a matando. Nesse contexto que nós falamos. Extorsão mediante sequestro qualificada pela morte, a pena padrão. Antes da entrada em vigor da Lei 12.015 de 2009, era possível notar na extorsão mediante sequestro, qualificada pela morte, praticada por agente punível, o instituto da pena padrão, nesse contexto até então. E aí depois se viu que era algo que ficava corriqueiro, acabou se elevando essa pena. Quanto à delação premiada prevista no parágrafo 4º, nós vamos verificar que a Lei 9.269, de 96, ela conferiu uma atual redação ao parágrafo 4º do artigo 159 do Código Penal. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. É o que convencionou chamar da delação premiada. É uma causa especial de diminuição de pena, é um direito premial, pois o Estado concede um prêmio ao criminoso arrependido que decide colaborar com a persecução penal. E aqui cabe destacar que, ao contrário do que tem sido noticiado pela mídia, esse instituto da delação premiada não pode ser aplicado por delegados de polícias ou membros do Ministério Público. Tratando-se de causa especial de diminuição de pena, o reconhecimento da delação premiada é tarefa exclusiva do Poder Judiciário, que há de se reconhecê-la ou negá-la na terceira e a última etapa lá da dosimetria da pena privativa de liberdade. César Roberto Bittencourt, ele classifica a delação premiada como um favor legal antiético nesse contexto. A delação premiada é uma forma que dispõe os poderes constituídos para coibirem as suas lideranças e estruturas, imiscuindo o que? Em seus modos de agir a atacar o seu núcleo de fracionamento. É de se ressaltar que no Brasil a legislação acerca da delação premiada ainda deveras tímida, os benefícios proporcionados aqui aos delatores são de pouca ou nenhuma importância prática. No Brasil, a propósito, algumas leis já começam a adotar igual postura e, nesse sentido, a Lei 9.613 de 98, a lavagem de dinheiro, estatui o seu artigo 1º, parágrafo 5º. A pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3, a ser cumprida no regime aberto ou semiaberto, facultando ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la a qualquer tempo por pena privativa restritiva de direito, se o autor ou coautor do partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que o conduza à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores, partícipes, ou ainda a a localização de bens ou direitos ou valores do objeto do crime. Quanto aos requisitos, o artigo 159, parágrafo 4º do Código Penal revela a delação premiada na extorsão mediante sequestro. Ela depende de 4 requisitos cumulativos: cometimento de um crime de extorsão mediante sequestro, crime praticado em concurso de pessoas, denúncia por parte de um dos criminosos à autoridade e a facilitação do sequestrado. Vejamos cada uma delas. Cometimento de um crime de extorsão mediante sequestro. Todas as formas de extorsão mediante sequestro, simples ou qualificada, são em tese compatíveis com a delação premiada. O crime praticado em concurso de pessoas, ele é suficiente que tenha sido cometido por 2 ou mais pessoas e sejam coautores ou autores e partícipes nesse contexto. Detalhe, não se admite o benefício legal da autoria colateral, também chamada de coautoria imprópria ou autoria parévia. Não há concurso de pessoas nesse caso, afastando-se assim um dos requisitos legalmente exigidos para a caracterização da delação premiada. A denunciação por parte de um dos criminosos à autoridade. O coautor ou partícipe da extorsão mediante sequestro, ele deve minuciosamente delatar o fato à autoridade
compreendida aí como qualquer agente público ou político com legitimidade para encetar o que? As diligências aptas a promover a libertação da vítima. Exemplo, delegado, promotor de justiça, juiz de direito, ou a polícia militar, ou outros meios aí. É vedada a diminuição de pena, né, quando o sujeito, embora o autor ou partícipe, limita apenas a informar o que? O seu conhecimento acerca da existência do crime. Isso não valerá de bulhufas nenhuma, tá? Anote-se, senhores, contudo, que o entendimento jurisprudencial no sentido de que deve ser reconhecida essa delação premiada quando a vítima é libertada diretamente por um dos criminosos. Para o Superior Tribunal de Justiça, a libertação da vítima de sequestro por corréu antes do recebimento do resgate é causa de diminuição de pena. Quanto à facilitação da libertação do sequestrado, a delação ela deve ser eficaz, contribuir aí decisivamente para a libertação da pessoa sequestrada. A pena será diminuída se o sequestrado foi solto por outro motivo, qualquer diverso da informação prestada pelo criminoso. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Só incide a regra estabelecida aqui no parágrafo 4º do artigo 159 do Código Penal, na hipótese em que, por força da denúncia formulada, um dos criminosos permite a libertação da vítima. Quanto aos efeitos, o legislador aqui ele é taxativo, números claros, presente aqui os requisitos, a pena deve ser diminuída, trata-se de direito subjetivo do réu nesse contexto. Destaque-se o juiz é que deve diminuir a pena aqui nesse contexto. A delação premiada constitui uma circunstância pessoal ou subjetiva, né? Assim sendo, e como arrimo lá no artigo 30 do Código Penal, o favor legal não se comunica com os demais corréus ou partícipes que não denunciaram o fato, a autoridade aqui, né? Pois não facilitaram a libertação do sequestrado. Quanto à delação premiada, né, e o perdão judicial da Lei 9.807 de 99, estabelece normas para a organização e a manutenção de programas especiais de proteção à vítima e testemunha ameaçadas. Institui o Programa Federal de Assistência às Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas. Artigo 13, né, poderá o juiz, de ofício a requerimento das partes, conceder o perdão judicial e a consequente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo primário, tenha colaborado efetivamente aí, involuntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado. A identificação dos demais coautores ou partícipes da ação criminosa, a localização da vítima com a integridade física e preservada e a recuperação total ou parcial do produto do crime nesse contexto. Veja-se, porém, que o criminoso deve ser primário, ter uma boa condição, tem que ter condição pessoal dispensada lá no artigo 159, parágrafo 4º do Código Penal, não preenchimento dos requisitos do perdão judicial previsto no artigo 13 da Lei 9.807/99. Extorsão mediante sequestro e tráfico de pessoas, meios especiais de prevenção e repressão. Diante da possível legação da extorsão mediante sequestro com tráfico de pessoas, o artigo 13A do Código de Processo Penal foi criado pela Lei 13.344 de 2006 e estatui que o membro do Ministério Público ou delegado de polícia poderá requisitar diretamente de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas de iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou de seus suspeitos. A requisição deverá ser atendida no prazo até de 24 horas. Por seu turno, o artigo 13b do Código de Processo Penal, também implementado pela Lei 13.344 de 2016, estabelece que, se necessário, a prevenção e a repressão dos criminosos relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou delegado de polícia poderão requisitar nesse contexto até então, tá certo? Pessoal, ficamos por aqui nesse bloco. Voltaremos no terceiro bloco falando sobre a extorsão indireta, tá certo? Será uma aula bem curta aí,
mas é necessário que nós falamos dessa extorsão indireta. Extorsão indireta é exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, do documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou também contra terceiro, tá certo? No terceiro bloco nós nos veremos para tratar desse artigo 160 do Código Penal, tá certo?